E na manhã de domingo nós tomamos a decisão de vir buscar a presença dele, né? O projeto de oração aqui falando assim, o nosso homem exterior, às vezes pode se corromper, mas o interior, quando se renova todos os dias. Aí eu estava falando nessa oração, né? Mas por que ele se renova todos os dias? Porque as circunstâncias da nossa vida, todos os dias, Deus se revela de uma forma para a gente. Porque conforme as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, a gente tem que refletir, né? E a gente busca e encontra na palavra de Deus respostas, né, para as situações, e dá até consolo e força para continuar. Porque viver esse mundo aqui não é fácil. Igual Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu nesse mundo, né? E a palavra que eu estava meditando desde ontem, eu ouvi uma pessoa falando, é de Deus, crer em Deus, né, que está pedindo para Deus agora, situações da vida dela assim difíceis, né, que ela vive situações difíceis, ela está pedindo para Deus, orando diferente, ela está pedindo para Deus levar ela. Aí eu estava pensando, mas gente, mas Deus não ouve essa oração. É uma oração que Deus não ouve. Eu estava pensando aqui, meditando, né? No livro de 1 João 5, no 14 e no 15. Quando nós entramos na presença de Deus em oração para orar, nós precisamos entrar com confiança e com ousadia, né? A palavra dele é clara assim. Então, eu estava pensando nisso aqui. Essa é a confiança que temos nele. Ele tem Deus, quando nós chegamos diante de Deus orando, nós temos que ter uma confiança, nós temos que ter uma esperança nele, né? Que a resposta que a gente precisa vai vir. Aquilo que a gente precisa de socorro, de alívio, de suprimento, ele vai aparecer, mas eu tenho que ter um conhecimento. Ele fala assim, continua: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a vontade de quem? De Deus. Então eu tenho que buscar, procurar, conhecer a vontade de Deus, no geral, né, para todas as pessoas, e também a vontade de Deus individual para mim, o que Ele quer de mim, o que Ele quer para mim, o que Ele tem para mim. Quando eu oro segundo a vontade dEle para a minha vida, eu tenho essa confiança e essa certeza que Ele está ouvindo e que Ele vai responder a minha oração. Aí no 15 ele fala assim, 1 João 15 agora, 5, 15 e 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quer dizer, se eu chego com confiança, com ousadia e com a certeza que Ele está ouvindo, porque eu sei que é a vontade dEle, eu conheço a vontade dEle, eu posso ter essa certeza que Ele está ouvindo e eu vou receber aquilo que eu estou pedindo. Mas para isso, as pessoas oram de qualquer maneira, né? Elas chegam diante de Deus desesperadas, com desespero, com luta, com tribulação, né? E chega praticamente exigindo alguma coisa de Deus, né? Mas eu tenho que buscar conhecer o que Deus tem na minha vida, o que Ele quer. Então, todas as vezes que eu chego diante dele, eu tenho que saber o que Ele quer para a minha vida, o que Ele tem para mim, e no geral também, quando eu peço para as pessoas também, né? Se é a vontade dEle. Eu já estou na pregação falando que a gente tem que tomar cuidado de até orar para as pessoas, que as pessoas estão passando por luta, por provações, tribulações, que é propósito de Deus. Ela está naquela situação porque ela plantou, aquilo que a gente planta, a gente colhe, a gente vai colher. E às vezes é propósito de Deus que aquele sofrimento dela possa gerar volta para Ele, entrega para Ele, que ela possa voltar. Se Deus aliviar o sofrimento dela, ela nunca vai abandonar o erro, às vezes o pecado, ela não vai se arrepender do pecado. Então a gente tem que ter essa sabedoria até para orar para as pessoas, né? E Jesus falando, são as palavras dele no livro de João também. Errais. No que eu erro e no que você erra? Quando nós não procuramos conhecer as Escrituras. Nós temos que buscar nas Escrituras conhecer o pensamento de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus, tanto no individual quanto no coletivo. Se eu não conheço, eu não posso chegar diante de Deus com certeza e com confiança que Ele vai ouvir a minha oração, porque eu sei que essa é a vontade dEle. E se é a vontade dEle, Ele está ouvindo. E se Ele está ouvindo, eu vou receber. Então eu erro quando eu não procuro conhecer as Escrituras, porque as Escrituras, o livro sagrado, a Bíblia, é o testamento que Ele deixou, é a Escritura que testifica dele, que autentifica que Ele existiu, que Ele existe, que Ele viveu, que Ele era, que Ele foi, né? que Ele é e sempre será. Eu tenho que procurar conhecer isso daí, eu tenho que procurar conhecer essa realidade. Igual ele fala, o meu povo, Isaías, está sendo destruído, está sofrendo, por quê? Porque ele falta o conhecimento. Então as pessoas oram no desespero, oram na luta, na provação, sem conhecer a vontade de Deus. Como é que Deus pode ouvir uma oração dessa?
outras ocasiões que eu estudei também aqui em Jonas, né? Quando ele foi lá, pegou o vinho vivo e tudo mais, depois de tudo que ele passou, e Deus não destruiu a cidade. E Deus deu uma lição para ele. Quer dizer, ele tinha um propósito em que ele fosse lá, que ele pregasse, mas o propósito não era destruir, o propósito era salvar. E como ele pregou, as pessoas ouviram, se arrependeram, Deus salvou. Ele não cumpriu o que ele ia falar. Ele iria destruir se não houvesse arrependimento e não houvesse retorno para ele. Então a gente tem que buscar conhecer o caráter do nosso Salvador. E Jesus falou, né? Quem me vê a ele, vê o Pai. Então tem que procurar conhecer o Filho, né, que esteve aqui no mundo, deixou tudo para a gente, né? As Escrituras, a gente pode se basear. E conhecer o caráter do nosso Deus. Nunca é matar, nunca é destruir, é sempre salvar. Como que ele pode querer matar uma criatura que ele criou? Só se não houver jeito mais mesmo, né? Eu acho que até o último segundo, Deus vai nos dar oportunidades de voltar para Ele, né? Então a gente tem que procurar meditar e conhecer as Escrituras. Ele me lembra de Isaías, Jeremias também. Jeremias 29. A gente às vezes julga tão, principalmente as pessoas que são do Evangelho, né, que conhecem as Escrituras, mas conhecem a letra mata, o Espírito fica, mas não conhecem a profundidade do Espírito. O Espírito Santo, muitas vezes, como ela conhece muita letra, aprendeu muito, sabe muito, mas não conhece o Espírito, a revelação do Espírito. Aí Deus fala aqui, em Jeremias 29, 11. Quem nos conhece? Quem pode conhecer o ser humano? A gente não se conhece nem a nós mesmos. Nós, às vezes, tomamos atitudes, fazemos coisas que a gente não imaginaria que faria. Não imaginaria que faria uma decisão que toma. Porque a gente mesmo não se conhece, mas Deus conhece. Ele fala aqui, ó, 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele sempre tem um pensamento para mim, para você, de bem, não de mal, nunca de destruição, nunca de mal, mas sempre com a permissão dele na luta, na provação, na tribulação. A pessoa acha que não vai aguentar mais, mas em outra passagem ele falou, conhecer as Escrituras, que ele não deixa vir sobre nós tentação que não seja humana, e com a tentação ele também dá o escape, da saída, da solução. Continuando aqui. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Quando que vai acontecer tudo isso? Quando eu conhecer as Escrituras, meditando nas Escrituras, eu vou invocar a Ele, eu irei a Ele e orarei a Ele, e Ele me ouvirá. Mas para isso tem um caminho, tem um passo a passo que eu tenho que dar. Eu não posso pular os passos. No 13. Quando eu faço tudo isso, eu conheço a verdade, conheço as Escrituras, conheço a vontade dEle, para a minha vida, que eu sei que é isso que Ele quer, aí Ele fala aqui, buscar-me-eis, eu vou buscar a Ele. Mas eu tenho que tomar essa posição, eu tenho que me direcionar. E me achareis. Quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. É de coração que eu busco, não no desespero, e não no nervosismo, e não na ira. É de coração. Quando eu já estava pensando, meditando, pedindo direção, pedindo conselho, pedindo orientação. É de coração que eu busco a Ele. Então Ele me ouve. 14. E aí, quando eu faço tudo isso, quando eu conheço as Escrituras, chego diante dele com confiança, com ousadia, conhecendo o propósito dele, me colocando, me sujeitando ao propósito também dele, né? E buscando conhecer o que ele quer com tudo isso, com a vontade dele, com o propósito dele com tudo isso, às vezes com o meu sofrimento, com a minha dor. Aí, que ele fala aqui, quando eu faço isso, eu reconheço, busco as Escrituras e oro segundo a vontade dele, o propósito dele, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Hoje eu estava conversando de manhã com o meu esposo sobre essa palavra aqui. Quando a gente chega diante de Deus com ousadia, com confiança e tudo mais, e as permissões que Ele deixa acontecer. Eu penso que tem o exemplo do povo de Israel, né? Quantas vezes eles estiveram presos, cativeiro, mas qual o propósito de Deus? O povo dele, os filhos dele, consideravam como os filhos, ele permitiu que acontecesse tudo aquilo, porque eles estavam distantes dele. Eles não buscavam mais a Ele, estavam buscando outros deuses, se afastaram da presença dele, deixaram de crer que Ele era o Senhor, né? O Senhor de todas as coisas, né? E com isso, eles deixaram de buscar Deus. Deus permitiu que houvesse aquele período de sofrimento, de cativeiro, que lá no cativeiro, lá no sofrimento, eles reconheceriam o Deus Todo-Poderoso, né? Que é aqueles que eles deveriam servir, orariam de coração,
clamariam a Ele de coração, aí Ele ouviria. Então a gente tem que buscar as situações da nossa vida, procurar meditar e ver qual o propósito de Deus. Eu estou sofrendo, não estou aguentando, eu não aguento mais, faz mais de anos, tantos anos que estou nesse sofrimento, nessa luta, e Deus não fez nada, e Deus não agiu nada, mas ela está pedindo a segunda vontade dela, para Ele mudar ele. A pessoa, no caso, que eu estava citando. Mas qual o propósito de Deus para ele? Às vezes está com o coração endurecido, mas até o último minuto Deus vai dar essa oportunidade para ele. E com isso, às vezes ele causa sofrimento não só dele, mas que o cercam também, né? As pessoas que o cercam não têm paciência, não têm longanimidade, nem perseverança. Está falando, Deus muda ele, muda ele, muda ele. Deus não muda se ele não permitir. A pessoa tem que aceitar. Mesmo o sofrimento, mesmo lá embaixo, a pessoa tem que ficar endurecido. Quando não houver mais jeito, Deus vai tomar a posição dele também. Mas a gente não pode orar pedindo isso. Nem a morte de ninguém, que tire ninguém do caminho, e nem a nossa própria morte. Porque Deus é o autor da vida. Até o último segundo de vida, Ele vai ter oportunidade, todas as oportunidades. Mas eu nunca posso pedir isso. Isso é pecado. Eu considero isso pecado. Desejar, tendo lições da Bíblia, que Deus tire a vida de alguém, ou que tire a nossa própria vida. É errado. É pecado. Não é parte do caráter de Deus. O caráter de Deus, desde o início, quando apontado para o Criador, para o preço final para o sacrifício, sempre é salvar e nunca condenar. Sempre é resgatar e nunca condenar. Então, a palavra nossa meditação, não está meditando ontem, está meditando hoje, né? A gente tem que buscar conhecer as Escrituras, porque elas testificam de Jesus. Jesus falou, quem me vê a mim, vê o Pai. Quando eu olho para Jesus, tudo que Ele fez, o sacrifício dele, é o desejo do Pai, que Ele veio fazer, que Ele veio cumprir. Ele mesmo, Ele sabia tudo que Ele tinha que passar. No último momento, Ele orou com gotas de sangue, pedindo, papai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não passa a minha vontade, mas a tua vontade. Então, a gente tem que aprender com Jesus também. Nós estamos aqui, tudo que acontece na nossa vida tem propósito de Deus, mas mesmo que a gente tenha vontade de largar tudo, de abandonar tudo, destruir tudo, de chutar o balde, mas, pai, eu quero fazer isso, coração mesmo. Mas, contudo, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Não entenda aí a tua vontade. Mas, pai, me dá forças, se for para passar por esse vale, me dá forças para suportar, me dá forças para alcançar, para passar por essas coisas, por essa luta, por essa aprovação, mas nunca querer tirar da vida. Então, a gente refletir uma palavra da nossa reflexão, né? Buscar conhecer o caráter do nosso Deus, buscar conhecer a Deus. Ele sabe o nosso pensamento, mas ele fala em outra passagem que nós não conhecemos o pensamento dele. O pensamento dele é mais alto do que o nosso pensamento, o caminho dele é mais elevado do que o nosso caminho. Então, vamos simplesmente sujeitar, mesmo que venha luta, venha provação, venha tribulação, mas, Senhor, eu não sei o teu propósito, não sei a tua vontade. Apenas me dá sabedoria, me dá força, me dá ânimo para passar por essa situação. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, né? Eu boto nele sempre a minha fé, a minha esperança e a minha confiança. Mesmo diante de situações que a vida nos coloca, eu sempre falo assim, pai, você sabe de todas as coisas, você faz todas as coisas. Não desejo mal de ninguém, você faça as coisas quando eu saio para trabalhar. Não desejo mal de ninguém, não quero fazer mal a ninguém, mas também não quero ser atingida pelo mal. Cuida de mim, me livra e me guarda. Deus tem cuidado, tem guardado, tem livrado. Eu sou grato a Ele, por um momento. Isso aí é uma passagem que fala também, né? Em tudo nós devemos dar graças. A partir do momento que a gente abre os nossos olhos, Deus nos abençoe a bondade da vida, mais um dia, eu tenho que ser grata por esse dia, o que vai acontecer também, que é tudo para mim, é edificação. Amém? Obrigada, agradeço a oportunidade.